Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí aproveitando muito bem a disciplina, que estejam ali realizando as atividades corretamente lá no Educa, né? É muito importante, né? E vocês já vêm ali realizando muitas coisas e estão aí de parabéns. Espero que a gente continue assim até o final do curso, tá bom? Bom, a maioria de vocês já deve me conhecer, mas eu sou o professor Eduardo Lima e sou o professor, né, que ministra a disciplina de Filosofia dos Direitos Humanos aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, a gente vem trabalhando, a gente vem discutindo, né, ao longo das disciplinas o porquê dos direitos humanos, né? Por que a gente está aqui numa disciplina como essa? Por que é importante vocês estudarem isso? Por que é importante nós, enquanto sociedade, termos, né, ciência dos nossos direitos? E agora, né, nós vamos perceber quem é ali o agente responsável por talvez dirimir as grandes desigualdades que a gente viu, né? Nós já vimos ali as desigualdades raciais, né? O quanto o nosso Estado brasileiro, né? Enquanto a nossa sociedade brasileira, né? Ela sofre ainda com as desigualdades raciais, né? Ou seja, lá em 1888, quando a escravidão acabou a escravidão, mas permaneceu o racismo, que é uma estrutura ali, né, muitas vezes invisível, para fazer com que a população negra não tenha ali uma grande ascensão social, certo? Nós vimos também as questões das pessoas com deficiência, né? O quanto historicamente essas pessoas foram vistas como incômodo, né, como o caso apenas para médicos, né, ou seja, nunca eram vistas como pessoas de direito e que precisavam ali se desenvolver e que cabe a nós, enquanto sociedade, fazer parte desse desenvolvimento, certo? E aí, talvez, né, vocês tenham se perguntado, talvez vocês tenham discutido aí com vocês, que tenham lá, né, conversado com os tutores. Tá, professor, você falou ali, né, você já falou da questão da desigualdade racial, você já falou da questão, né, das pessoas com deficiência, e como é que a gente resolve isso, né? Parece que você está trazendo aqui um monte de problema, mas não traz nenhuma solução. E hoje, né, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Obviamente que não são questões simples, né? Como a gente viu aqui, são questões que tratam ali de 300, 350 anos, 400 anos da nossa história, né? Então não vão ser questões que se resolvam facilmente. Porém, a gente tem que entender que quando a gente fala de direitos humanos, essa disputa por esse espaço, essa luta por uma igualdade, a gente tem que falar também do Estado. E quais são as responsabilidades do Estado quanto a isso? E aí, quando eu falo de Estado, eu espero que vocês entendam que eu não estou falando, o Estado da Bahia, o Estado do Tocantins. Não, eu estou falando do Estado, no nosso caso, o Estado brasileiro, enquanto uma figura legal de organização política e social do Brasil. Ou seja, ali toda a nossa rede. Temos hoje uma rede federativa, né, onde nós temos o ente, né, que é a União, né, e que coordena ali, mas também que de forma independente, todas as unidades federativas. Porém, nós temos, né, um poder centralizado e poderes distribuídos ali dentro dos estados, certo? Então, toda vez que eu falar aqui Estado, pensem que é nisso que eu estou falando, nessa rede de distribuição legal e de organização social. Como vocês já devem estar acostumados, né, nós temos aí no início das aulas nossa provocação. E aqui, né, nós temos uma figurinha, né, mais uma charge, né, para a gente repensar, onde a gente tem do lado esquerdo se fala de igualdade, ou seja, você tem 3 caixinhas, né, e você distribuiu igualmente uma caixinha para cada ser humano que estava ali. E do outro lado, você tem justiça, ou seja, você distribuiu aquelas caixinhas de acordo com as necessidades. Ou seja, ali você tem uma ideia de justiça, né? A gente pode ver que uma pessoa, né, um bonequinho ali, não precisava de caixinha, que ele conseguiria assistir o jogo muito bem. Um outro precisava de uma e estava beleza, ali ele também conseguia ver o jogo muito bem. E um outro precisava de duas, porque só com uma não seria suficiente. Ou seja, na primeira imagem, né, do lado esquerdo, uma sobrou, né?
para esse rapaz mais alto de camisa azul, enquanto estava faltando para o rapazinho ali de camisa azul mais clarinha, né? E quando a gente fala de justiça, a gente vai ver que todos eles estão ali em pé de igualdade. E quando a gente fala isso, é justamente para pensar nos direitos humanos nessa ideia de igualdade. Ou seja, muitas vezes, se a gente for distribuir igualmente, você não resolve o problema, porque vai sobrar para um e vai faltar para outro. Então, para resolver o problema, você precisa atingir especificamente o grupo que precisa daquela solução, que precisa ser atingido, né? Então, essa é uma questão muito importante para a gente pensar a igualdade. E aí, se a gente pudesse pensar, tá, professor, e quem é que vai distribuir essas caixinhas aí? Aí é onde entra o papel do Estado. Desde que a gente tem ali, depois da Segunda Guerra Mundial, onde tivemos ali a grande, né, tragédia, tivemos o nazismo, tivemos ali Hiroshima e Nagasaki, onde quase, né, o mundo, né, foi destruído, a gente passou a pensar de outra forma. A gente passou a entender que os estados precisam ser regulados e que os estados têm por obrigação cuidar dos seus cidadãos, certo? Então, na Europa, né, que muitos ali estava destruída ali depois do pós-guerra, imaginem quantas pessoas não precisaram ali recorrer ao Estado para comer, para ter um emprego, para ter uma educação. Imagine quantas pessoas não voltaram da guerra, né, com deficiências ou com a saúde mental destruída, sem educação, quando voltaram não tinham emprego. Então, quantas dessas pessoas não precisaram ali do apoio do Estado, certo? E é isso, né, que a gente vai discutir hoje e ver como o Estado pode ser, de fato, um agente promotor de igualdade. E aí, né, nós temos o Estado como um agente de justiça social, ou seja, o que eu estava falando ali, né, brincando, o Estado é quem tem que ser aquele que organiza e distribui aquelas caixinhas, né? Ou seja, cabe ao Estado entender quais dos seus cidadãos precisam de uma atenção e precisam de recursos especializados, ou seja, cabe ao Estado entender a diversidade na qual ele está inserida. A gente tem a lógica da eficiência econômica, que muitas vezes não pode ser a lógica do Estado, e entender que a cidadania plena só pode ser realizada quando há um Estado comprometido com a efetivação dos direitos humanos em sua integralidade. Quando a gente fala da lógica da eficiência econômica, é que o Estado ele não é uma empresa. O Estado ele não precisa dar lucro. Obviamente, a gente precisa de um Estado saudável, economicamente, politicamente, para que essas ações elas precisam ser efetivadas. Mas o Estado, o maior objetivo de um Estado não é obter lucros, não é ter dinheiro sobrando, não é ter dinheiro guardado, né? Ele precisa investir esses recursos em sua população. Então, essa eficiência econômica ela tem que ser voltada para a população. O Estado ele não pode negligenciar a sua função social e redistributiva, ou seja, né, dentro da nossa analogia, o Estado não pode esquecer que é ele que tem que fazer essa função de justiça e redistribuir aquelas caixinhas que estão ali, né? O Estado ele tem responsabilidade jurídica, política e ética de assegurar os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Ou seja, para o Estado não há diferenciação de nós, cidadãos. Inclusive, o Estado seria o ente, né, que deveria estar mais preocupado ou mais informado sobre as nossas necessidades. A cidadania é a filosofia dos direitos humanos. A gente tem, né, os direitos civis, que são as liberdades individuais, né, o direito à propriedade, o direito à igualdade, a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão. Nós temos os direitos políticos, né, a participação no poder político. Nós temos os direitos sociais, a educação, saúde, trabalho, seguridade social. A cidadania, então, ela deve ser compreendida como uma perspectiva inclusiva, interseccional e substantiva. Ou seja, quando a gente fala de cidadania, é um respeito a todas essas categorias de direito e que uma não pode ferir a outra. E aí, quem organiza tudo isso? O Estado. Né? O Estado, dentro dos seus vários poderes, né, inclusive poderes independentes, como o executivo, o legislativo e o judiciário, para que esses direitos sejam garantidos a todos.
a todos os cidadãos. Então, quando a gente estava falando aqui, né, nós falamos já de pessoas com deficiência, nós falamos da população negra, nós vamos falar sobre relações de gênero e várias outras questões de desigualdade, é o Estado que precisa estar atento a esses seus cidadãos, ou seja, o Estado é quem deveria ser o equilíbrio, quem deveria fomentar ali o equilíbrio dentro dos seus cidadãos. Qual o papel do Estado, né, democrático de direito, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial? Promover a justiça social e reduzir as desigualdades, garantir a participação popular na formação das políticas públicas, por isso que é muito interessante aqui a formação e o fomento de conselhos, né, por exemplo, Conselho de Educação, Conselho de Pessoas com Deficiência, Conceito de Igualdade Racial, implementar políticas redistributivas com base na equidade, né, proteger grupos historicamente vulnerabilizados, como a população negra, indígena, mulheres, a população LGBTQIAP+, pessoas com deficiência e pessoas em situação de extrema pobreza e de extrema vulnerabilidade social. Ou seja, cabe em nossa sociedade, né, na sociedade ocidental, né, pós-guerra mundial, né, em 1945, com ali a ONU, né, também outros agentes internacionais sendo motores e promotores dos direitos humanos, cabe ao Estado ser o promotor desse equilíbrio social. Ou seja, cabe ao Estado tentar ali equilibrar esse ponto de partida para todos. E quando a gente vê, por exemplo, questões que já tratamos aqui, como as ações afirmativas, política de cotas, seja para pessoa com deficiência ou para a população negra, nós estamos vendo uma ação do Estado para tentar equilibrar ali as desigualdades que existem em sua sociedade. A crise do Estado e o risco da cidadania. A ascensão do neoliberalismo e a financiarização da economia. Isso aconteceu muito nos anos 90 no Brasil. E aí é muito interessante a gente pensar, professor, você falou que a Constituição de 1988 é uma Constituição cidadã, é uma Constituição que traz muitos desses direitos, mas aí agora você está falando que nos anos 90 tivemos ali uma crise neoliberal e que esses direitos eles foram afetados. Sim, exatamente. Em 88, nós temos uma Constituição muito avançada, né, nesse sentido de garantia dos direitos, porém, a gente passou ali a década de 90 basicamente lutando contra o que a própria Constituição diz. Né? A gente vai ver que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, é de 2015. Ou seja, quase ali 27 anos depois da Constituição. O Estatuto das Cidades, que fala da moradia, também é só no século XXI. Né? Outro Estatuto da Igualdade Racial é só no século XXI. Ou seja, apesar de nós, enquanto sociedade, construirmos ali o processo da Constituição de 88, que foi muito importante e que previa muito o papel do Estado contra a desigualdade, parece que nos anos 90 nós esquecemos tudo isso e fomos ali num caminho contrário. O Estado tem sido frequentemente capturado por lógicas de mercado. É como eu falei para vocês, o Estado ele não é uma empresa, ele não tem que ter lucro e ele não tem que ter grandes economias guardadas, ele tem que cuidar dos seus cidadãos. Ou seja, os direitos sociais passam a ser tratados como gasto e não como investimento. E o Estado não pode cair nessa lógica, né? Todos os investimentos com direitos sociais são lucro, né? E aí a gente vê o poder público se retraindo, ou seja, ampliando as desigualdades já existentes. A gente vai ver também alguns movimentos autoritários e antidemocráticos que colocaram e colocam, né, em risco conquistas históricas da cidadania. O que é que nós temos hoje enquanto Brasil? Né? Então eu vou aproveitar para falar desses dados para vocês, né, e a gente discutir um pouco de como é que está a nossa sociedade, o que é que a gente percebe, como é que a gente precisa avançar e se avançar, como é que a gente faz esse avanço e se a gente está melhorando ou não. Antes já não vou fazer surpresa, sim, estamos avançando. Né? Desde a Constituição de 88, nós temos melhorado enquanto sociedade. Nesse sentido, nós entendemos que existe desigualdade e o Estado ele faz ali vários movimentos para dirimir essas desigualdades. Porém, a gente vai ter também outros movimentos contra essas desigualdades. Porque, vejam,
Só existe desigualdade e só existe privilégio porque tem grupos sociais que ganham com isso. E os grupos sociais que são privilegiados, eles não vão querer perder os seus privilégios. Então, é sempre um movimento de disputa, são campos de disputa. Então, vejam só, o Brasil ele ocupa, né, atualmente a 89ª posição no ranking de IDH, né, revelando aí grandes disparidades regionais, étnicas e raciais, ou seja, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Mais de 30 milhões de pessoas vivem em situação de segurança alimentar grave no Brasil, né? Esses dados são de 2021. A renda média dos 10% das pessoas mais ricas no país é 14 vezes maior do que a de 40% das pessoas mais pobres, né? Dado do IBGE em 2023. Ou seja, vejam só esse absurdo, né? 10% da população, 10% da população mais rica tem 14 vezes mais recursos do que 40% da população mais pobre. A taxa de analfabetismo funcional ainda afeta 11 milhões de brasileiros, ou seja, 5% da população ainda é analfabeta funcional. A responsabilidade do Estado e caminhos para a cidadão plena. Cabe ao Estado promover a educação em direitos humanos, desde a escola básica até o sistema de justiça, para que as pessoas conheçam os seus direitos, consigam se identificar e consigam fazer ali o seu papel enquanto cidadão de resistência e de cidadania. Combater a desigualdade estrutural, incluindo racismo, patriarcado e a LGBTfobia. O Estado deve ser um instrumento de emancipação. Universalizar o acesso a serviços públicos de qualidade, como saúde, educação, moradia e transporte. Fortalecer políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo. Fomentar a participação política das populações marginalizadas, garantindo voz e representatividade. A cidadania, ela precisa ser um compromisso coletivo. Todos nós precisamos estar, nos entender como sujeitos históricos e que precisamos, muitas vezes, tensionar com o Estado para que nossos direitos eles sejam garantidos e sejam efetivados. Vejam, direitos, eles não vêm de graça, mas eles podem ser perdidos de um dia para a noite. Então, cabe a nós, enquanto cidadãos, enquanto sujeitos históricos, buscar fortalecer os nossos direitos. A gente vai ter ali a reinvenção do papel do Estado depois da Segunda Guerra, ou seja, a cidadania é um compromisso do Estado também. Uma cultura política baseada nos valores dos direitos humanos, dignidade, equidade, solidariedade, participação e inclusão. Um projeto coletivo que demanda um Estado forte, transparente, democrático e sensível às vozes das maiorias silenciadas. Bom, pessoal, com isso, né, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né, e deixem lá os seus comentários de como vocês percebem o Estado como um grande motor desse combate à desigualdade social, principalmente no nosso país. Então, é isso, bons estudos para vocês e um forte abraço.